Ótimo! Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui tanta gente conhecida. Nossa, que alegria de ver vocês, nossos alunos, consultores de empresa que eu já conheço. Antônio, há muito tempo eu não via você, que bom! Vilmar, Odair, que coisa boa, que legal. Estou vendo aqui uma pessoa muito querida, Berenice, lá de Porto Alegre. Obrigada, Berenice, que você está aqui, que bom. Trabalha junto com a minha mãe, né? Que coisa boa. Quanta gente aqui que eu gostaria de dar um abraço especial agora, né? Então, Podemos começar com o nosso seminário de hoje. A gente vai mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia no máximo, né? Para não ficar muito cansativo. Vocês já podem pegar papel, caneta, podem fazer anotações, é bem interativo. Todos que quiserem podem participar, podem trazer suas perguntas, depoimentos, questões, e a gente vai procurar conversar sobre o tema, que é um tema maravilhoso e muito extenso. E hoje, o nosso seminário em especial surgiu da proposta da Magda. A Magda é nossa convidada especial hoje. Então, daqui a pouquinho a Magda vai conversar com vocês. Eu vou só pedir que o Valfredo coloque a pequena apresentação de 3 minutos e aí a gente começa a trabalhar. Sou Marilise Einsfeld e desde pequena me sinto como professora. O que mais gosto é interagir com as pessoas, compartilhar conhecimentos e assim aprender sempre mais. Ministrar cursos e treinamentos é um prazer e uma alegria para mim. E faço isso há quase 60 anos. A constelação familiar, ela atua de uma forma científica. Não tem nada a ver com religião, não tem nada de místico. Sempre me envolvi em trabalhos voluntários nas comunidades onde morei. Em todas as minhas atividades estava a vontade de agregar algo novo para a vida de outras pessoas e também aprender com o que as pessoas compartilhavam comigo, suas histórias de vida, desafios e sucessos. Percebi que cada pessoa traz o seu destino. E quando conheci as constelações familiares, vi que é a forma mais eficiente de compreender qualquer tipo de conflito em relacionamentos. Consegui estudar constelações familiares por alguns anos diretamente com Bert Hellinger na Alemanha. Como a minha formação sempre foi só com a Escola Hellinger, eu estudo na Alemanha desde 2013 e aqui no Brasil também, sempre com os Hellinger, né? Ainda continuo estudando e confio em Sophie Hellinger, que leva os ensinamentos e a prática das constelações a muitos países do mundo. Fiz constelações em mais de 300 grupos em várias cidades do país, inúmeras palestras e participo de alguns projetos em que se utilizam as constelações no sistema prisional. Uma grande experiência no Amapá e em Santa Catarina. Sou uma multiplicadora da Hellinger Schule, ministrando workshops, treinamentos e cursos para que muitas pessoas conheçam e se utilizem das constelações familiares como uma abordagem vivencial e prática no seu dia a dia. Então vamos começar e eu vou convidar a Magda para falar um pouquinho de onde surgiu a ideia de a gente fazer esse seminário hoje. E, de repente, a Magda já entra no assunto, trazendo uma questão, e vocês vão se preparando para fazerem suas perguntas a respeito da constelação familiar atuando dentro da empresa. Como é que nós podemos utilizar o conhecimento da constelação familiar para nos auxiliar nos conflitos que temos nas empresas? Então, Magda, te convido para se apresentar e conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vinda. Boa noite, estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, boa noite a todos. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui, que noite maravilhosa. Bem-vindos, eu também estou vendo uma série de carinhos
conhecidas que eu estou com vontade de abraçar. Tem gente de Minas, Sorocaba, Laranjal do Sul, São Paulo. Um beijo para cada um. Seja uma noite de alegria, de conhecimento, de cura para todos. Estou vendo os meus colegas também de curso. Que vontade de abraçar todos, todos. E estou muito grata, Marilise, por ter aceito esse convite. E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história com a constelação e da história de como surgiu esse evento. Talvez tenham pessoas aqui que conheçam um pouco a constelação. E eu vou dizer, gente, que eu também já estive nesse espaço e saí cheia de dúvidas, saí com a cabeça assim, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Isso foi em 2002. E aí, felizmente, a vida me presenteou com pessoas que cruzaram no meu caminho, que também tinham esse conhecimento. E aí, em 2017, eu me rendi e passei, então, a estudar constelações, que é algo maravilhoso, né? E muito mais do que eu esperava quando eu conheci a constelação em 2002. Ela é uma ciência as relações. Então, ela é aplicável em tudo, né? E a minha proposta, eu procurei a Marilise, eu tenho tido essa bandeira no meu coração, que é de levar o olhar para tudo, especialmente para as organizações onde eu tenho uma atuação muito forte. Agora eu acho que melhorou o ruído, né? Para mim também estava causando. Bom, e aí, né, gente, 2020 a gente passou o carnaval e aí veio o coronavírus com tudo, tirando todos os nossos planos, todas as nossas planilhas, todas as nossas perspectivas, quem lida com budget, com forecast, foi tudo água abaixo. E aí? Né? E aí eu tenho acompanhado algumas lives da Marilise, onde ela já falou sobre o olhar sistêmico na pedagogia, onde ela já falou do olhar sistêmico numa outra live, né, Marilise, participando com o pessoal lá do Amapá, o olhar sistêmico no sistema judiciário. E eu falei, Marilise, eu estou com uma série de amigos, de clientes que estão vivendo essa crise, né, e sem saber como é que vai ser o amanhã. Então, como que a gente, por favor, me ajuda a levar esse conhecimento para as organizações? Como é que a gente pode, diante desse cenário tão incerto, ajudar esse público? E aí a Marilise falou, Magda, eu estava justamente esperando, pensando em alguém para falar sobre as organizações. E aí deu match nas nossas intenções e estamos aqui hoje. Então, sintam-se muito bem abraçados e acolhidos, né? Bom, contada um pouco essa história, eu quero dizer também, gente, que essa é uma noite assim que a gente vai... A proposta é que vocês tragam as perguntas, né? E a gente, então, para não ficar uma aula aqui onde vocês talvez saiam com mais dúvidas e que a gente possa aplicar isso no dia a dia, então a gente vai esperar as perguntas de vocês, vai ser bastante interativo, e aí a Marilise e eu, né, vamos estar conduzindo aqui, eu vou estar mediando essas perguntas, e a Marilise, com todo esse vasto conhecimento que ela já apresentou, vai nos ajudar. De novo, gente, não tem pergunta certa, né? Não tem pergunta... Por favor, fiquem com o coração bastante livre
para falar e para expor o que for leve para vocês, né? E aí eu começo, então, com uma situação que eu vi ontem, e eu quero trazer aqui, Maria, que eu acho que é o que muitos empreendedores, muitos empresários estão passando, e eu tomo a liberdade de compartilhar, porque está na internet, está no Instagram desse empresário, que é um empresário conhecido lá de Curitiba, no ramo da gastronomia, Madalosso, né? Para quem conhece, o Madalosso é um restaurante uma rede de restaurantes bastante conhecida lá em Curitiba. E ele postou ontem falando o seguinte, gente, mais alguém está sem dormir porque eu acordo às 3 horas e não consigo dormir. Né? Ele falou assim, olha, eu planejei errado. Quando começou, eu tive um planejamento no início do ano, final do ano para 2020. Aí, quando veio a pandemia, logo depois do carnaval, eu fiz um planejamento que já não adiantou mais, que já não serve mais. Eu esperava 3 meses, eu tinha caixa para 3 meses, eu estou indo para o 4º mês, eu estou faturando hoje 10% do que eu faturava, e aí? Né? Aí eu tento fazer quentinha e fazer delivery, mas não é o suficiente. E eu começo com essa questão, Marilisa, o que a gente poderia ajudar, como que a gente pode, com esse olhar das constelações, trazer algo que possa contribuir para essa situação que eu acredito que outras pessoas aqui também estão vivendo essa incerteza, essa insegurança. Obrigada, Magda. Muito obrigada. Que bom ter essa parceria aqui. Então, a gente já começa falando um pouquinho sobre o que são as constelações dentro das empresas. E o que são as empresas? Nós olhamos as empresas como um sistema. Assim como a família, a empresa também é um sistema formado por departamentos, pessoas, componentes, assim como a família também. Então, nós temos várias pessoas, vários órgãos dentro de uma empresa, como temos numa família. É muito semelhante o jeito que olhamos a empresa como o jeito que olhamos a família. Vamos imaginar a família como uma estrutura e a empresa como uma estrutura. Agora eu convido vocês para olharem a empresa como um sistema único, criado para servir a vida. Uma das coisas que eu aprendi bem no começo, quando comecei a estudar com o Bert Hellinger, lá na Alemanha, os cursos que a gente fazia, algo que me chamou a atenção quando ele falou das empresas. Porque eu não tinha essa ideia, essa visão. Quando escutei dele, ele dizer assim, empresas geram vida. E é para isso que elas existem. As empresas proporcionam que as pessoas mantenham suas famílias, paguem suas contas, criem seus filhos, e isso é gerar vida. A empresa serve a uma comunidade, a uma cidade, a um país, e isso é gerar vida pelo seu serviço. Seja qual for o serviço. Então aí a gente já tem um panorama tão bonito do que pode ser, do que é uma empresa. Muito semelhante a uma família. Então vamos olhar agora
para a estrutura da empresa. Do que ela é formada? Pessoas. Sempre pessoas. Que vêm de onde? De famílias. Então, quando um empresário cria uma empresa, quando uma pessoa cria uma empresa, olha que grandeza é isso e que complexo também. Porque além de administrar toda uma situação de empresa, se precisa administrar as pessoas, que cada um tem o seu próprio sistema familiar, a sua consciência familiar. Eu quero dizer isso para vocês, para a gente começar a pensar na empresa como uma estrutura, como um sistema único, mesmo que sejam empresas semelhantes. E outra coisa importante, esse sistema é dinâmico, muda o tempo todo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Me ocorre agora. Os componentes de uma empresa. Geralmente, uma empresa tem departamento de contabilidade, departamento de vendas, departamento de RH, de produção. Geralmente, a empresa tem esses departamentos. Porém, isso é dinâmico, isso vai mudando e, às vezes, um departamento novo se torna mais importante naquele momento do que os departamentos mais antigos, os que vieram primeiro. Bem, nem todos vocês conhecem as leis da vida que Bert Hellinger nos apresentou, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E uma das leis, a hierarquia, que atua na família e atua também na empresa, diz o seguinte: quem chegou primeiro é o primeiro. Precisa ser honrado pelo tempo que chegou, pelo tempo que ele já está. Uma das coisas que causa desordem na empresa é quando se começa um novo produto, um novo serviço, um novo departamento, algo novo em que a empresa precisa colocar todo o seu olhar, toda a sua força, e não observa essa hierarquia, o que chegou primeiro. O que eu quero dizer para vocês, colocando esse parâmetro entre empresa e família, é que as ordens atuam da mesma forma, porém um pouquinho diferente na empresa, por exemplo, com o pertencimento, em que numa família todos pertencem, todos, e todos têm um lugar para sempre. Quem morreu continua tendo um lugar. Um aborto, quem não chegou a nascer, continua tendo um lugar, e isso tem um efeito no sistema familiar. Na empresa, um pouquinho diferente, porque nós estamos pertencendo à empresa enquanto somos úteis a ela, enquanto servimos, enquanto trabalhamos. Eu estou colocando todas essas coisas para que vocês também pensem em situações que vocês gostariam de olhar e de perguntar, que permeiam isso tudo, né? Até chegar na questão que a Magda colocou. Como empresas são feitas, são feitas, né, de pessoas, e as pessoas trazem com elas todas as suas questões familiares, tem muitos conflitos dentro da empresa que vêm do conflito que eu tenho na minha própria família. E eu levo para a empresa este conflito. Numa live, acho que foi ontem, uma pessoa perguntou: minha filha tem problemas com a chefe dela. Vejo que minha filha tem dificuldades
porque tem problemas com a chefe. E só o fato de ser uma mãe que faz essa pergunta sobre a filha ter conflitos com a chefe, nós já olhamos, quem conhece um pouquinho, né? Já olha para onde está essa raiz dessa questão. Talvez no olhar da filha para a própria mãe. Porque nossos chefes, diretores, representam muitas vezes os nossos pais e as nossas reações são reações que teríamos com os nossos pais. Eu até vi uma pergunta aqui, que daqui a pouco a gente chega lá, porque a Fernanda vai fazer esse apanhado todo. Então, uma empresa é composta de vários setores, de vários departamentos, isso tudo se junta e forma uma empresa única. Nenhuma outra empresa é igual. E eu não posso usar os mesmos critérios que eu usaria para uma, não posso usar para outra, por mais semelhante que seja. Sempre vai ser diferente. Sempre nós vamos olhar para essa empresa como única. O que eu posso colocar para vocês hoje aqui, e que a gente vai aprofundar mais ainda no dia 15, quando teremos mais tempo para isso, são as bases deste olhar. Como falei há pouco, na questão de trazer questões da família para a empresa, tem algumas bases que nós podemos olhar que geralmente nos revelam um pano de fundo para as questões. Mas a empresa é sempre única. Por exemplo, tivemos recentemente um ciclone por aqui. Muita gente sabe disso. Do que é formado um ciclone? Então, ele é composto por água, da chuva, vento, poeira. Mas se eu pegar estas coisas sozinhas, eu não consigo fazer um ciclone. Ele se faz, ele é único. Composto de elementos que existem em outros lugares, mas ele é único. Então, olhem para a sua empresa como um organismo, como um sistema, único e mutante, dinâmico, que cresce. Ele cresce a partir de onde? Ele veio a partir de onde? Ele veio a partir de uma ideia de alguém para criar essa empresa e veio a partir do dinheiro de alguém. Diferente um pouquinho do que uma família que se forma muitas vezes sem nenhuma intenção, nem estamos preparados, nem pensamos em ser pais e de repente, pronto. A mulher está grávida. E ela pode ser muito jovem, ou ela pode não estar preparada para isso, e a vida acontece. E então, nós aprendemos a ser pais e a formar uma família ali, no dia a dia, né? Batendo a cabeça, aprendendo. Para ser empresário, é um pouquinho diferente. Eu preciso de uma ideia que vai criar a minha empresa e eu preciso de recursos. De onde vêm esses recursos? Às vezes de uma herança, às vezes de uma sociedade, e esse é um tema super interessante, como é o equilíbrio entre os sócios. Bem, vimos que tem muita coisa para a gente conversar e tratar a respeito disso. Então, agora eu vou um pouquinho naquilo que a Magda falou.
como a empresa é dinâmica e ela está constantemente em mudança e em crescimento, em expansão, pode chegar a um ponto em que a empresa também vai estagnar e vai terminar. Diferente do que uma família, que nunca vai terminar, que sempre vai ter uma continuidade. E aquilo vai ser um enorme sistema familiar, lá de trás, com todos os antepassados. Uma empresa, ela tem um tempo. Assim como o meu trabalho numa empresa tem um tempo. Eu pertenço à empresa por um tempo, a empresa pertence ao mundo por um tempo. Muitas vezes, quando fazemos uma constelação, o que aparece é que essa empresa já finalizou, cumpriu o seu papel, cumpriu a sua obra, e isso acontece muito quando trabalhamos com sucessões. Porque às vezes a empresa foi criada por uma ideia, por uma origem de alguém com aquele entusiasmo, com aquela energia, com aquela força. E essa pessoa, quando se aposenta, ou quando não quer mais trabalhar ali, ou quando deu o seu tempo, então quer colocar alguém da família. Aí vem um filho, e aí tem um tema super importante, que é a ordem dos filhos. Se alguém tiver uma pergunta sobre isso, pode fazer, porque é um tema bem legal. Eu preciso tomar cuidado com o tempo hoje, eu não posso me aprofundar em muita coisa, né? Às vezes os filhos não querem, e se a empresa for colocada na mão de um genro, tem uma outra questão, e às vezes a empresa precisa terminar, se foi o seu tempo. Bem, eu estou indo para esse lado porque um empresário precisa ter no seu coração esta percepção de que a empresa não vai durar para sempre e que ela pode, sim, terminar e que algo novo pode começar depois, ou que a própria empresa pode se recriar, com criatividade, inventar algo novo, fazer algo novo. Como ela pode fazer isso? Como é que uma empresa se reinventa? A partir do desejo do dono. É ele que consegue. Observem isso. Um gerente, um funcionário, um colaborador não consegue criar algo novo nessa empresa se não tiver a força do proprietário. E o que acontece às vezes com o proprietário, com o dono da empresa? Às vezes ele se vê numa situação tão difícil, dolorosa até, porque essa empresa é uma vida, claro. Como eu falei no começo, empresa gera vida. Muitas vezes empresários criam empresas como uma forma de gerar vida. Às vezes não tem filhos e essa empresa é um filho, representa um filho. É uma doação para o mundo, assim como um filho. Mostra para os seus pais, veja o que eu faço de bom com o que vocês me deram, eu levo a vida adiante e crio uma empresa. Na força de criar uma empresa está a vontade de retribuir a vida, o muito que recebemos. É olhar para os seus pais e mostrar, olha, pai, mãe, eu dei certo,
eu preciso retribuir ao mundo o que vocês me deram. Então, essa empresa tem uma história. E, às vezes, o empresário sente que é doloroso desistir dessa história. Então, tem essa possibilidade, né? Eu posso observar que o tempo dessa empresa já passou, eu posso tentar algo novo, e isso só o dono consegue, quando ele está pronto para olhar também para o novo. Porque se ele estiver tão incomodado com essa dor, com essa possibilidade de perda, de mudança, de alteração, talvez ele delegue aos outros e ele diga: vocês resolvem e me deixem fora disso. Não vai funcionar. E para vocês verem como nada é por acaso, enquanto a Magda conversava, eu peguei um livro. Eu trouxe aqui 2 livros do Bert que tratam de questões de empresa. E aí eu abri um livro. Magda, eu sei que você acredita porque a gente trabalha com as constelações, e eu abri um livro numa página que diz assim: Bert Hellinger fala sobre as empresas e ele diz assim num trecho: existem outras possibilidades, por exemplo, de uma nova empresa, talvez até mesmo com novos funcionários ou um novo produto. Aqui o olhar se volta para o futuro. O passado pode ficar para trás e nos tornamos livres dos fardos antigos. A pergunta é: se o empresário também é capaz de desprender-se desse passado internamente e deixá-lo para trás, de forma a ser capaz de esquecê-lo em sentido amplo e livre do seu peso, voltar-se com a atenção desperta para o seguinte que está diante de si. O que acontece então com o futuro? Ele já atua sobre o presente e já o preenche. Por favor, mostra a capa do livro. Mais devagar, porque tem pessoas que querem saber o nome. Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial. E eu tinha marcado aqui com 2 papeizinhos outro trecho, que talvez ainda vai surgir oportunidade, mas esse foi a página onde eu abri. Bem, então agora abrimos para perguntas e vamos ver o que temos aqui para podermos trabalhar mais efetivamente, né? A Fernanda já está por aí, gostaria de passar alguma pergunta para nós. Magda, quer falar um pouquinho? Acho que o Valfredo controla isso, por favor. Eu quero. Vocês estão me ouvindo? Eu fiz um ajuste aqui no meu microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Alguém tinha comunicado aqui que estava meio abafado o meu som. É bem interessante esse assunto que você trouxe, né, Marilise, a empresa também tem seus ciclos e, às vezes, o ciclo chegou ao fim. E eu lembro bem quando o Hellinger morreu e que a gente teve uma aula e você chegou falando, então, dessa transição, né, e da força da esposa dele de manter isso. Gente, estamos, só fazer um parênteses aqui, estamos todos em casa, eu estou em casa, eu tenho um cachorro que gosta de aparecer nas lives, gente. Então ele vai ficar latindo aqui, eu peço desculpas, mas seguimos com o Chico latindo. E aí, Marilise, eu lembro que você frisou bem que a vida continua mesmo depois da morte, né? E como que é interessante a gente trazer isso para as empresas. Esse foi um ponto que me chamou a atenção do que você falou agora, que às vezes a empresa, esse ciclo chegou ao fim, independente de pandemia. E a outra questão é a importância do olhar do dono para um novo produto. Que aí, só para que as pessoas entendam um pouco das leis da constelação e do que a gente fala de tomar pai e mãe,
o nosso sistema, a nossa vida tem as raízes, que são pai e mãe. E aí, como a Marilise falou, que a empresa está a serviço e os produtos, né, que é um filho, a importância do pai desse filho realmente se dedicar para esse novo produto, né? Que aí a gente vem aquele velho ditado, o olho do dono que engorda, né, o gado. Foram essas as minhas anotações. Eu acho que ainda vai surgir perguntas, Marise, o equilíbrio entre os sócios, que foi uma coisa que você comentou, mas eu vou aqui para as perguntas do chat. Pode ser? Claro, por favor. Até agradeço a Fernanda, eu já estou tomando aqui um pouquinho do lugar da Fê. Vou na ordem aqui. A Jéssica perguntou o seguinte: como lidar com a autocobrança no ambiente de trabalho somado ao medo de desagradar? Muito bem, eu vou responder isso agora porque é bem interessante e é uma pergunta bem rápida que eu posso responder para vocês. Eu estava falando sobre isso, como é que nós levamos a nossa família para dentro da empresa. Eu convido essa pessoa que fez a pergunta a fazer uma reflexão. A quem você tem medo de desagradar? Não precisa responder aqui, não precisa se colocar aqui ao vivo, eu não sei quem é você, só observe, e cada um de nós pode observar o efeito que tem isso quando você observa para essa questão dessa forma. A quem você tem medo de desagradar? Não é na empresa. A empresa apenas representa seu pai e sua mãe. Ok. Vamos adiante nas perguntas, Magda? Vamos. A próxima pergunta da Marina. A Marina falou o seguinte: essa concepção de empresa é moderna, né? Eu acho que ela está falando dessa empresa orgânica. Depois, Marina, me corrige, por favor. Mas hoje é extremamente necessário levar essa concepção de uma empresa ser um organismo único, um organismo orgânico. E aí a pergunta é: como podemos fazer isso de uma forma que não seja agressiva àqueles que se beneficiam de uma estrutura hierárquica vertical? Vamos ver se eu entendi um pouquinho a sua pergunta, Marina. E eu acho que vale a pena a Marina falar um pouquinho aqui e contar um pouquinho dessa pergunta, porque eu sinto que tem algo seu nessa pergunta. Onde está a Marina? Valfredo, consegue localizar para que a Marina possa ficar aqui ao vivo com a gente? Eu não vi com esse nome. Marina Campanha, onde você está? Aqui. Sinalize com a sua mãozinha. Eu já achei a Marina. Valfredo, achou? Sim. Aí, seja bem-vinda. Ative Fala o sobre... som, Marina. Boa noite, gente, tudo bom? Na realidade, eu fiz essa pergunta fazendo um reflexo da empresa onde eu trabalho, assim. A empresa onde eu trabalho, então, existe aquela questão, aquele esqueleto de empresa. Então, tem os chefes, os gestores, e você tem toda aquela hierarquização de um responde o outro, um não faz nada sem o aval do outro. No meu olhar, essa ideia da empresa ser um ser único, ser um ser orgânico, onde todos trabalham em nome disso, que traz essa união e etc., é algo muito importante. Só que, ao mesmo tempo, é algo difícil de você colocar dentro de uma empresa que tem essa hierarquização. Então, minha pergunta é: como é que a gente consegue
colocar essa concepção que seja aos poucos e que não seja agressiva. Você disse muito do sentimento de pertencimento. É muito importante que as pessoas se sintam bem dentro desse sistema orgânico. Como é que eu consigo colocar isso para que a pessoa não se sinta, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Eu entendi, Marina, e eu te faço mais uma pergunta. Você entrou há pouco tempo na empresa? Eu entrei em 2018. 2018, é. A empresa é uma empresa familiar, é a empresa do meu pai, que tá por aí, inclusive. E a gente tem essa concepção da empresa ser orgânica, a gente tem lido bastante sobre, e a gente quer colocar essa concepção para todo mundo ali. Mas, ao mesmo tempo, tem um pouco desse lado, em como a gente fazer isso de uma forma que não seja agressiva. Ok. Então, já vou te responder. Você não pode fazer muito. Você chegou agora. Você chegou há pouco tempo. É necessário ter essa ordem. E é necessário que essa ordem seja obedecida. Quem chega depois, como você chegou, 2018, você precisa olhar para todos que chegaram antes de você. E você precisa honrar o lugar deles e ficar no seu lugar. Muitas vezes, Marina, e eu pedi que você viesse falar porque eu senti isso na tua pergunta, muitas vezes os jovens, ou quem é contratado mais recente pela empresa, às vezes não é tão jovem, mas é uma pessoa que tem um talento especial, um conhecimento especial, e essa pessoa então vem trazer algo novo para a empresa. Se essa pessoa não olhar para os que vieram antes, se essa pessoa não reconhecer o lugar e se perceber, se colocar como a mais nova, ela não consegue trabalhar. As coisas não dão certo. E por melhores intenções que tenha, fracassa. Não consegue. Bem, se o seu pai já tem um cargo nessa empresa, o seu pai chegou primeiro, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. Foi o seu pai que fundou a empresa? Sim. Foi ele, sim. Ok. Então, o seu pai chegou primeiro. Tem um jeito de você conseguir fazer algo diferente e bom e novo? Se você leva isso para o seu pai, se o seu pai aprova a sua ideia, e se o seu pai olha para todos os outros que estavam com ele na mesma época, ou que fazem parte dessa direção dessa empresa, e o seu pai leva para eles a ideia, e eles aprovam. Marilise, o Benê, que é o pai da Marina, sinalizou, estou aqui. Será que a gente pode convidá-lo, Benê, se você quer, se você sente à vontade para falar também? Sim, eu Qual só vou o nome finalizar. dele? Qual o nome? Benê, tá Benê. Só quero finalizar um pouquinho mais aqui com a Marina, para que a Marina sinta onde é o lugar dela, tá? Tá. Como você chegou depois e como você é jovem, você só consegue fazer algo quando você olhar para os mais antigos com esse respeito. Com esse respeito, Marina, no teu coração, que é mais ou menos o teu coração dizendo a eles, eu só consigo se vocês permitirem.
porque é assim que funciona. Qualquer outra atitude vai gerar resistência. Eu ia fazer agora uma visualização, mas eu acho que eu vou então conversar com o seu pai. Pode ser? Ou você quer dizer mais alguma coisa? Não, pode ser, eu acho que vai ser ótimo, né? Obrigada, viu? De verdade. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marilise. Você quer dizer um pouquinho sobre como você vê a situação? A sua filha falou do jeito dela, agora você pode falar do seu jeito, o que você vê. Então, como eu vejo, né? Você falou muito de organismo vivo, falou de sociedade, eu tenho um sócio e a gente iniciou a empresa há 33 anos atrás. E a coisa foi muito bem, até o momento que eu comecei um trabalho de autoconhecimento, fui buscar uma série de ferramentas, e aí começou a me cutucar as coisas para fazer algumas modificações. E os meus filhos aqui são sempre transformistas, a Marina é mais nova, ela é mais nova que a minha empresa. Quando ela nasceu, a empresa já existia. E os outros dois não se interessaram e ela acabou indo e acabou se misturando com essa ideia de inovação. Você falou muito em terminar uma empresa, né? Quando chega uma hora que tem que acabar, é uma dor muito profunda para quem toma essa decisão. Porque não é assim um terminar de uma vida, né? Tem um pensamento muito que eu gosto que a vida e a morte, né? A morte quando existe, a vida não está mais. Quer dizer, um não está, o outro não está. Mas acabar uma empresa é um exercício maior de inovação. E aí esse processo de tentativa de uma transformação da empresa, como ela vinha, começou a ficar muito difícil pelo distanciamento que eu acabei criando com o meu sócio por conta disso. A gente está junto há 30 anos, ficamos 10 horas por dia. Ele tem qualidades maravilhosas, mas quando chegou nessa necessidade de transformação, de passar para frente alguma coisa, de trazer o novo, a gente encontrou uma série de dificuldades. E eu confesso para você, que nem a Magda falou do Mandaloso lá, que acorda às 3 da manhã, eu também comecei a acordar, só que eu não sei exatamente por quê, eu não acho no menu de coisas aqui, não acho motivo, né? Isso tem nos preocupado bastante lá, mas o coronavírus veio e começou a modificar todo esse sistema dentro da minha empresa. De alguma forma, essa transformação começou a acontecer incrível, a partir dessa dificuldade que a gente viu. Nós nos sentamos e começamos o trabalho de subsistência, de como é que nós vamos resistir a isso. É uma empresa de 100 pessoas que trabalham lá. São 500 pessoas que dependem. E uma empresa é um filho. Então, eu tenho lá 100 filhos, além da Marina. Então, essa coisa do terminar, que nem como você colocou, eu sei que você não colocou isso de uma forma muito simplista, mas é um negócio tão difícil que a tentativa é algo para se acontecer entre as cabeças que estão no alto. Eu entendo que depende muito de quem está no comando, quem chegou primeiro. Eu sou o primeiro funcionário, eu comecei a empresa, depois meu sócio veio, para que haja uma transformação. Eu diria para você que lá na empresa, 90% estão aderindo a uma transformação que está acontecendo. Mas a gente tem 10%, que é um pouco alinhado com o meu sócio, que resistem muito a isso. Não sei se eu contribuí com isso, com a conversa, né? Mas eu expus aí. Perfeito, muito obrigada. Obrigada pela sua colocação. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Já vou abrir um parênteses aqui para contar para vocês que no dia 15 a gente vai ter uma vivência com este tema de constelações nas empresas. Nesta vivência serão 3 horas, e aí nós vamos fazer constelações e vamos fazer exercícios e supervisão de casos. Então, se algum de vocês tiver interesse, porque vamos poder aprofundar mais. Hoje o nosso tempo é mais curto. Mas vamos lá. Algumas coisas que me chamaram a atenção aí. Sim, é doloroso você chegar à conclusão de que esse tempo acabou. Por outro lado, tem algo maravilhoso em perceber o que esta empresa já contribuiu para a vida de tantas pessoas. Talvez não seja a questão de finalizar a empresa. Mas observe, você em algum momento nos disse aqui, primeiro eu comecei, depois veio o meu sócio. Esta é a ordem.
Mesmo que vocês sejam sócios em 50% cada um, e mesmo que cada um entrou com o mesmo valor financeiro, porque na empresa isso conta muito, quem entrou com mais recursos, no caso da empresa isso é importante, mesmo que vocês estejam equiparados em algumas situações, em algumas coisas, você chegou primeiro. O que você pode fazer? Você pode tomar decisões. E às vezes a empresa espera isso de você. Porque só quem chegou primeiro, só quem é o dono, pode tomar essas decisões. Porque a responsabilidade é muito grande. Por isso, quando se faz constelações com empresas e organizações, é diferente do que fazer a constelação familiar. Para a empresa, constelação para a empresa, a gente faz para o dono, para o proprietário, ou para o diretor, para a pessoa, o presidente, para a pessoa que ocupa o cargo de maior responsabilidade. Porque se alguma coisa não der certo com a sua empresa, é você que vai pagar as consequências. Por isso, é você que precisa tomar as decisões. Se talvez você está incomodado com isso, é porque você está percebendo que precisa exercer a sua responsabilidade. Talvez você esteja esperando que a outra pessoa, que o teu sócio, concorde com aquilo que você deseja, porque, sabe, é mais confortável quando a gente pode ter a concordância do outro e dividir as responsabilidades. Mas tem um momento na vida, né, numa situação, em que você precisa assumir. Quando você decidir o que você quer fazer e você comunicar isso com todo respeito, com essa postura, né? Eu decido, eu cheguei primeiro. E eu sou o responsável maior aqui, então eu decido isso. Você talvez perceba que a outra pessoa sente um alívio. Que bom. Então está resolvido. Talvez cada um vai para um lado, talvez com gratidão, com muita gratidão, cada um pode começar algo novo. Ou talvez aí seja um alívio para vocês recomeçarem algo do zero. Mas é necessário, sim, uma tomada de decisão. Isso não é fácil, mas você sabe no teu coração que é isso que você tem que fazer. Meu bem, tem muita pergunta aí pela frente. Magda, passo para você rapidinho. Eu vou para a próxima pergunta, até porque eu acredito que essa resposta aqui ela é mais rápida, que é do Sidney, meu amigo. Ele diz o seguinte: a constelação feita em empresas familiares se torna mais eficaz para resolver os conflitos do que empresas profissionalizadas. Na verdade, eu fiz duas perguntas. Se em empresa familiar é mais fácil do que empresa profissionalizada. E a segunda pergunta: como os executivos principais das empresas encaram a constelação, já que muitos podem ser céticos e entender que é algo místico, espiritual, etc. Eu imagino a sua resposta, mas eu transfiro as honras para você, que é minha mentora especial. Obrigada, Magda. Vou responder de uma forma bem rápida e daí convidamos o Sidney para contar para nós um pouquinho, se ele quiser aqui. A constelação feita em empresas familiares não se torna nem mais fácil nem mais difícil. Sempre tem um motivo para que essas pessoas se reúnam numa empresa. Sempre tem um porquê. Estas pessoas especificamente estão ali reunidas. Inclusive sócios que se encontram, funcionários, colaboradores, gerentes, enfim, sempre tem um vínculo.
E não há um vínculo mais fácil de lidar ou menos fácil. Como cada caso é único, teríamos que ver qual é o caso a que você se refere, qual é a dificuldade que você se refere. Claro que transportando para a empresa dificuldades, conflitos que já se tem na família, pode sim pesar mais e tornar mais difícil olhar uma possibilidade de solução se eu estiver numa empresa com irmãos, por exemplo, e eu tiver conflito com esses irmãos, enfim, é claro que isso pode trazer mais dificuldades. Mas isso só a constelação vai poder olhar, né? Para a gente ver cada caso. E como os executivos encaram a constelação, já que muitos podem ser céticos? Sim, e compreendemos isso. Executivos de empresas precisam olhar para soluções práticas, porque envolve muita gente, envolve muitas vidas, como já foi falado aqui, né? A segurança de muitas pessoas, a vida de muitas pessoas. A constelação, ela se mostra eficiente. Simplesmente isso. Se um executivo, se um diretor, um dono de uma empresa procura este recurso ou conhece um pouquinho sobre isso e adota alguma postura dentro da empresa, nesse formato, desse jeito, ele vê que as coisas mudam. Não precisamos convencer ninguém. Simplesmente ele vê que a coisa acontece. Eu vou convidar vocês para uma pequena reflexão. Como eu disse para vocês, no dia 15 a gente vai tratar com mais profundidade sobre os temas empresariais e teremos mais tempo, né? Teremos 3 horas para a gente fazer exercícios e tudo mais. Mas eu quero convidar vocês para olhar uma coisa bem básica e bem simples, tá? Imaginem um líder, um executivo, um líder de empresa, e ele diz para a sua equipe: pessoal, eu sou o chefe, e é assim que eu quero. Percebam, sintam a sensação que as pessoas sentem quando ele diz isso. Imaginem que você faz parte dessa equipe e sente como é que as pessoas sentem quando o seu diretor, o seu líder diz: eu sou o chefe e é assim que tem que ser. Talvez alguns de vocês sintam até um movimento interno. Enfim. Agora vamos olhar um pouquinho diferente. Esse líder, esse chefe, tem uma postura em que ele reconhece o lugar de cada um, em que ele reconhece o lugar dele como líder, em que ele conhece algumas leis básicas da empresa, do seu sistema. Então, ele olha para essa equipe, a mesma equipe, o mesmo chefe. Ele olha para essa equipe e ele diz, de novo, com toda seriedade: 1 a 1, eu preciso de você. Só com você eu consigo. Os seus talentos aqui, para mim, são importantes. E eu quero ir para lá. Percebem a diferença da sensação? As pessoas acompanham este líder. Às vezes, é só uma questão de postura. Posso convidar o Sidney para falar um pouquinho para a gente, se ele tem vontade?
Sim, claro. Eu coloquei duas situações que eu vivo, né? Na realidade, eu presto uma consultoria pro bono para uma empresa familiar e a empresa acabou de fechar, os sócios se separaram. Né? Foi o que a gente acabou de falar. Era uma empresa de 63 anos e os sócios já não se davam bem, era uma terceira geração, e um deles falou, eu vou embora, eu vou abrir outra empresa, e foi e largou tudo. Né? Todo o trabalho que foi feito na empresa inicial não deu certo, né? E, por outro lado, eu me vejo como executivo de uma empresa, né? E outro dia eu fiz uma sessão de meditação para a empresa, né? E todo mundo ficou olhando muito estranhamente para mim, né? Essas novas ações que você toma na empresa, que eu acredito muito na empresa espiritualizada, né? Eu quero introduzir muitos conceitos desse tipo na empresa, mas você tem uma resistência muito grande hoje, né? Por isso que eu já constelei, eu acho fantástico, né? Levaria para a empresa também, é o que você está dizendo, né? As pessoas trazem os comportamentos das famílias delas para dentro da empresa, né? E às vezes eu tenho que entender cada um, qual é o problema pessoal de cada um dentro da empresa para conduzi-los todos para o mesmo caminho dentro da empresa, né? Eu gostaria de avançar mais misticamente dentro da empresa, mais espiritualmente, mas tem uma resistência muito grande ainda de algumas pessoas, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Mas a primeira, em relação à empresa, que os sócios brigaram, eram primos, né? E decidiram, não, vamos, cada um vai para um lado, e muito conflito entre a família, né? Irmãos se separaram, brigaram, foi uma experiência muito boa para mim, né? Mas uma experiência para mim que eu fiz de tudo para a empresa continuar e não deu certo, né? Porque chegou um momento da empresa, não tinha o que fazer, né? Então Posso essa te fazer uma foi, pergunta? pode, Fazer uma pergunta, Sidney. Quantos eram os sócios? Quantos sócios depois, eram? ao final, Como? dois, dois Ok. sócios no final. Eram primos, né? As gerações foram caminhando. E é o que você falou, muitos não quiseram ficar na empresa e sobraram dois só. Né? Um formado em educação física e o outro era agrônomo. E a empresa era uma metalúrgica. Então, eles delegaram tudo para os profissionais da empresa e a coisa foi andando até que o mercado comeu a empresa e não deu mais certo. Eu cheguei no momento depois, eu cheguei dos 63 anos, eu cheguei nos 61, né? E não deu mais tempo de poder Ok. ajudar, né? Ok. Se você permite, vou pegar um pouquinho do que você falou. Em algum momento, Sidney, eu senti na sua voz, na sua forma de falar, a empresa terminou. Que pena, né? A empresa não pôde continuar. Então, o nosso olhar, a nossa postura, o nosso olhar mediante as leis da vida que conhecemos, quando olhamos para as empresas, nós dizemos um pouquinho diferente. Que bom que a empresa conseguiu viver 63 anos. Então, que bom que ela trouxe tanta coisa boa. Que bom que essa empresa proporcionou tanta vida. É um tempo longo, é um tempo maravilhoso. E esses términos precisam ser com muita gratidão. Não com lamentação, com pena, com gratidão. Porque se isso veio, Sidney, por muitas gerações, aquele objetivo das gerações anteriores, ou da primeira geração que criou essa empresa, esse objetivo já não existe mais. A empresa foi criada por um motivo, por aquelas primeiras pessoas. E muitas vezes, como até dei uma pincelada aqui, uma pessoa cria uma empresa como um substituto para um filho, ou como uma forma de trazer vida, de mostrar para os pais o que ele conseguiu. Ou, às vezes, até um pano de fundo até um pouco mais sutil, que às vezes aparece numa constelação, a empresa vem para solucionar algo do sistema familiar, algo que não foi honrado, que não foi visto, alguém que foi traído, que foi roubado. E uma empresa se cria para proporcionar um equilíbrio. Quando essa geração
terminou esse trabalho, terminou essa necessidade. No caso desta empresa, olha que maravilhoso, que algumas gerações ainda seguiram, ainda conseguiram sustentar isso. Mas chega um momento em que não é mais necessário. E a gente olha para isso com muita gratidão, com o coração cheio de alegria e não com pesar. Ah, outra coisa que você falou, que você gostaria de tornar a sua empresa mais espiritualizada. Bem, se você quiser participar no dia 15, vai ser bem interessante, porque a gente vai ter algumas técnicas ali, algumas coisas para a gente olhar com mais profundidade. Legal. Uma empresa não pode ser, ou não deve ser, ou não precisa ser espiritualizada. A empresa é um negócio. Quem é espiritualizado é o líder. Você. E aí você leva para a empresa o teu aprendizado. O que você é. O teu jeito de ser. Compreende? Entendi, é isso mesmo. Porque você pode assustar um pouco os seus colaboradores se você chegar com algumas técnicas de meditação ou de espiritualidade, talvez eles se assustem um pouco e falem, para onde o chefe está indo? E agora? A nossa empresa é fazer tal coisa. É ali que tem que estar o foco. É ali, é no lucro, é no crescimento. Mas você faz isso com a tua postura espiritual. Aí é outra coisa. Aí é aquela forma que o chefe conduz, como mostrei um pouquinho no exercício anterior. Então as pessoas te seguem, porque você é um líder espiritualizado. Mas cada uma é do seu jeito e a empresa é um negócio. Ok. Magda, passo para Obrigado, você. Marilise. Marilise, tem uma pergunta que chegou do Tito aqui, que deve ser também de muitas pessoas, que diz o seguinte: o foco principal da empresa é o cliente? Muito interessante. Não é o cliente. O foco principal da empresa é gerar a vida através dos seus serviços, do seu trabalho, daquilo que proporciona. O cliente vem pelo que a empresa está entregando. Mas é interessante essa pergunta, bem interessante. Nós vemos isso quando fazemos constelações de novos produtos. Quando a empresa quer lançar um produto novo, isso é muito legal. Podemos ver isso e podemos também observar a reação do cliente diante de novos produtos ou diante de uma empresa que se ramifica ou que cria algo novo. A gente pode observar isso. O cliente faz parte desse sistema, ele vem buscar o que a empresa fez. Então, primeiro a empresa faz. Primeiro ela tem que entregar para que o cliente venha. Não vejo o cliente como um foco. E eu acho que se nós fôssemos montar uma constelação, imaginar aqui, né? Eu sei que quem fez a pergunta é um dos nossos alunos e conhece bastante. Se nós formos colocar aqui todas as partes que compõem uma empresa, se a gente for olhar, se a empresa for olhar para o cliente, colocar foco no cliente, sintam como isso fica. Eu acho que o cliente foge. É muito peso. É demais. Penso que o foco da empresa, o olhar principal da empresa é naquilo que ela produz, naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela pode gerar. Atrás desse produto, disso que ela faz, estão todos os colaboradores que proporcionam essa condição de entregar um produto. O cliente vem.
Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é bem interessante de a gente poder fazer algo com isso. Aqui nós temos alguns... Uma pergunta, se a empresa é vendida, como na visão da constelação, como que ficam as ordens? Deixa eu ver se eu entendi. Se a empresa é vendida... Comente sobre a venda de uma empresa sob a visão da constelação. Como ficam as ordens? Como eu disse para vocês, uma empresa é muito semelhante a uma família em vários aspectos. Quem criou a empresa sempre vai ser o pai. É comum, né? O pai, a mãe. Quem criou a empresa sempre vai ser o pai. Se eu vender essa empresa e ela continuar com o mesmo nome, eu vou vender para uma outra pessoa, essa pessoa precisa honrar quem começou a empresa. Só assim essa empresa vai continuar tendo sucesso. Precisa honrar o pai e a mãe, assim como fazemos na adoção, gente. Então, uma família adota uma criança, quem ela precisa respeitar? O pai e a mãe. Eu vou comprar uma empresa, eu vou manter este nome, eu preciso honrar quem começou. Eu tenho que posso, né, ter lá uma foto dos fundadores, de quem começou a empresa, eu preciso divulgar isso, eu preciso honrar e respeitar quem começou a empresa. E aí eu sigo. Quem vendeu a empresa precisa repassar isso também com gratidão e deixar livre, como eu li para vocês hoje, bem no começo ali. O empresário precisa olhar para o futuro. Isso eu já fiz. Isso agora é passado. E eu só posso olhar para o futuro se eu estiver aberto para o novo que vem. Se eu vender essa empresa, algo eu vou fazer com isso, com esse dinheiro, com esse recurso, que também é para gerar vida. A empresa me deu muito, eu agora vou vender, eu vou ganhar um dinheiro com isso? Onde eu vou colocar esse dinheiro? De uma forma que seja honrando a vida. Quantos aspectos, né, para a gente olhar. Agora, se a empresa mudar de nome, se o novo dono for fazer um outro negócio, então já é um negócio completamente novo. Então, aquela empresa terminou. É bastante coisa para a gente olhar, né? Vamos lá, Magda, temos mais, ainda temos uns minutinhos. Eu estou aqui também, consegui entrar de novo, Marilise. Oi, Fê. Bom, essa tua última resposta também responde uma pergunta do Tito, quando ele fala, se mudar o propósito, se tem algum problema. Mudou o propósito, é uma nova empresa. Certo, Marilise? O Tito completa a pergunta dele. Se mudar o propósito, vai ter algum problema? A partir do momento que eu mudo o propósito, é como se fosse uma nova empresa. Depende, vamos tentar entender. Tito, vem aqui falar um pouquinho. Eu te dou um minuto para você falar, Tito. Isso porque eu te conheço. Odair, se você quiser complementar também, você tem bastante experiência no empresarial, por favor, fique à vontade. Tito, onde é que você está? Estou em casa. Fala aí, Marilise, é porque, como o Benê estava falando, né, que ele está querendo instituir algumas coisas na empresa dele. A minha dúvida é só em relação a um propósito. Quando se cria uma empresa, a gente tem um propósito, né? Entregar um produto, enfim. Quando começa essa transformação, né? Se o foco principal se mudar, se esse propósito mudar, se isso pode trazer problema para a empresa. Eu não sei se eu fui claro. Vamos lá, vou tentar te responder, vou ver se eu consigo. Então, numa empresa é tudo muito dinâmico.
E as coisas podem mudar e devem mudar, porque uma empresa acompanha o mundo, acompanha o crescimento, as inovações, né? Então, vamos pegar um exemplo, a empresa tem um propósito de criar roupas, né? Então, o propósito dela é investir, é criar vestimentas, é criar roupas, tá? E de repente, ela sente uma inclinação para uma outra coisa. Ela tem vontade de, como ela lidava com tecidos, de repente ela tem outro propósito, ela vai fazer outra coisa que usa tecidos, não vou mais fazer roupas. Vou fazer outra coisa em que eu uso essa mesma tecnologia, o mesmo know-how, aquilo que eu já conhecia, talvez até o maquinário, vou fazer uma coisa um pouco diferente. Claro, é possível, sim. E aí vem uma coisa muito interessante. Esta novidade, ela vai ter toda a atenção da empresa. E é uma coisa nova. E isso eu vi muitas vezes quando constelamos produtos. Observe. Vou pegar esse exemplo bobo que eu coloquei aqui, tá? Então, a empresa fabricava roupas e, de repente, ela decide uma outra coisa. Eu vou fabricar outra coisa utilizando aquilo que eu aprendi, aquelas técnicas, aquele know-how do meu pessoal. Eu vou fazer algo que agora é uma demanda no mundo, é uma tendência. Esse novo produto agora vai ter toda a atenção da empresa voltada para isso. É como um bebê novo numa família. A família toda vai olhar para ele. E muita coisa vai mudar dentro da empresa, por conta das mudanças, das novidades que vieram. Agora, essa novidade, esse produto novo, essa nova ideia, só pode prosperar se olhar para aquelas roupas que eram feitas lá no passado e honrar a isso. E agradecer a isso. Por você, por isso que aconteceu lá, chegamos aqui. É nesse sentido. Compreende, Tito? E eu não sei se fui clara também para vocês. Pode sim, as coisas podem mudar porque a empresa é dinâmica. Mas é preciso olhar com reverência e com gratidão para aquilo que foi a base, o começo, o que tornou possível. Pegando esse exemplo bobo, né, que eu disse dessa colocação, né? Só foi possível criar um novo produto porque lá atrás, aquilo que foi produzido gerou lucro, deu dinheiro, deu condições para que a empresa agora fizesse algo novo. Como estamos? Magda, mais alguma consideração? Meu Deus, Marilise, nós estamos cheias de perguntas. Vai todo mundo para o dia 15. Lá nós vamos ter bastante mais tempo e mais oportunidades. Acha mais um tempinho. Tem várias perguntas aqui, e são todas. A gente acredita que todas servem para todos que estão aqui, né? As perguntas não chegam ao acaso e acabam servindo para outras pessoas. A Liseline fez uma contribuição aqui, deixou um comentário, mas tem uma pergunta do nosso amigo Odair, que fala sobre sucessão. Na sucessão, quando o filho mais velho não é eleito pelos pais ou não está preparado, como proceder para que todos estejam em seu lugar? Como fica a ordem familiar versus a ordem na empresa? Ótimo, muito bom. Já vou responder para o Odair e para todos. Antes, porque talvez o tempo seja curto, vocês já viram que eu gosto de falar, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui que eu preciso dar uma resposta rapidinha. É uma pergunta da Rosane, que fala sobre uma empresa liderada
por um presidente, vários sócios, houve demissões injustas, inclusive um suicídio. O que acontece se a energia vai atuar na empresa? Eu preciso dizer isso para vocês. Sim, a empresa tem uma história, a empresa tem uma alma. Tudo o que aconteceu na empresa fica na alma dessa empresa. Demissões injustas ficam na alma da empresa. E é necessário que alguém equilibre isso de alguma forma, porque vai ter um efeito, vai ter uma consequência, sim. Aquele departamento não funciona, as coisas não vão para frente naquele lugar. É necessário que se olhe para aquela pessoa que foi injustiçada. É preciso uma constelação aí, pode ajudar muito para os líderes dessa empresa. Eu precisava dizer isso para vocês. A empresa tem uma alma, como falei, né? E essa alma da empresa tem toda a história daquilo que passou. Dos êxitos, dos sucessos, das dificuldades, do jeito como as pessoas lidaram com as situações. Isso fica impregnado na empresa e isso pode, sim, provocar consequências. Uma atitude irresponsável de um líder, de um gerente. Por exemplo, uma atitude de alguém que causou dano à empresa, que causou prejuízo. Tudo isso fica na história da empresa e tudo isso tem um efeito. Por isso é importante a gente olhar. Agora eu vou para a pergunta do Odair, sobre a sucessão. Bem, uma empresa familiar, é natural que a sucessão seja oferecida para o filho mais velho. Mesmo, observem isso, que o filho mais velho seja uma filha. E lembrem que no começo eu falei a questão de genro. Não vou conseguir entrar aqui. Uma outra hora a gente vai ver melhor isso. Mas tem essa conotação. Então, numa empresa familiar, o pai oferece primeiro ao filho mais velho. Esta é a ordem. Se o filho mais velho não quer, porque ele quer fazer uma outra coisa, não é isso que ele deseja, então ele diz isso ao pai: eu quero seguir um outro caminho, muito obrigada, mas eu declino dessa oferta porque eu vou seguir um outro caminho. Não é isso que eu desejo, enfim. Então o pai olha para o segundo filho ou a segunda filha, e assim até o último. Se o pai escolher o filho mais novo, sem ter oferecido oportunidade aos mais velhos, o mais novo vai ter dificuldades de liderar esse negócio. Não vai conseguir. Energeticamente, ele está fora de lugar, ele está passando por cima dos filhos mais velhos. Então, primeiro se oferece ao mais velho. Como proceder para que todos estejam no seu lugar? Vai depender do pai observar isso, né? Ou, às vezes, os pais não sabem, claro, né? Inconscientemente, porque o filho mais novo, muitas vezes, é mais parceiro do pai, ou está mais perto, ou às vezes é o único homem, ou por qualquer motivo. O pai olha direto para esse filho mais novo. Se o filho mais novo sabe dessas ordens, conhece essas ordens da vida, mesmo que o pai não conheça, ele sabe o lugar dele, então o que o filho mais novo faz? Ele se reúne com os irmãos e ele diz para o irmão mais velho: o papai me convidou e eu tenho vontade de aceitar esse cargo, mas eu só posso se você me permite. Se você me diz que sim, então eu consigo. É mais ou menos assim que funciona. Percebam como isso dá um alívio para esse filho poder seguir o caminho. Marilise,
Bom, chegamos a 8h33 no meu relógio aqui e nós temos mais perguntas. Qual a tua sugestão? A gente foi tão aberto, né, e deixou o coração agir, então eu pergunto de forma bastante humilde aqui, como que a gente prossegue de forma que não seja cansativo e que a gente consiga atender. Eu não sei se a gente consegue dar um print nas perguntas e depois eu me comprometo a mandar as respostas. Se você quer fazer algum exercício para a gente já caminhar para o fim. Então, Magda, minha sugestão é assim, a gente talvez fica mais 10 minutos ou 15 para chegar em 20 e 30, né? Ficamos mais uns 15 minutos e eu não vou me comprometer a responder as perguntas todas aqui, até porque eu vou preparar o nosso trabalho para o dia 15. Mas se as pessoas quiserem, em especial, em particular, me contatar, claro que sim, eu respondo. O Alfredo pode colocar aqui meu telefone, as pessoas sabem como me achar. Eu gostaria de convidar mais uma pessoa para falar aqui. E aqui tem uma pessoa que diz, se algo está morrendo, significa que algo novo está nascendo. Eu acho que essa pergunta pode ser interessante, e a pessoa é Luiz Lunques, mas se não me engano, acho que é a esposa dele que está. O Alfredo consegue localizar? Sim, sou eu, Laís. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu fiquei com isso no meu coração, né, na hora que o Benê estava falando da organização dele, e aí a minha pergunta é, será que não tem algo querendo nascer? Não tem um chamado aí? E aí, para que isso ocorra, algo não precisa morrer? Foi esse meu sentimento. O que você faz? Você é empresária? Eu sou responsável pelos recursos humanos de uma empresa. Então, observe o que você diz. Você se preocupou com a situação do outro. Uhum. Você trouxe aqui um assunto preocupada com o outro. Isso é problema dele. E aí, onde você trabalha? Em recursos humanos. Para ajudar pessoas? Para você deve ser muito difícil demitir alguém. Como é para você? Assim é difícil, mas de modo geral entendo que aquilo vai ser perfeito para a pessoa. No final das contas, é perfeito para os dois lados. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Valfredo, coloca ela na tela, senão eu não consigo olhar o rostinho dela. Laís, qual é o teu lugar de filha na família? Eu sou a filha mais nova. Ok. Tá bem. Eu faria mais uma pergunta aqui, mas é uma pergunta muito pessoal, que agora eu acho que não é o momento, tá? Então, eu só vou convidar você e a todos que quiserem fazer um pequeno exercício, tá? Bem simples. Que é assim. Você pode fechar os olhos se você quiser. E quem quiser, para isso que ela falou sobre o novo. Eu vou pegar essa pergunta e colocar aonde ela diz, só um minutinho, eu quero achar aqui sobre, eu já perdi a pergunta aqui, mas é se algo está preparado para o novo. Magda, você consegue ler a pergunta aqui? Se algo está morrendo, significa que algo novo está nascendo. Ok, então eu convido a vocês, quem quiser, se quiserem fechar os olhos e olhar para algo, uma paisagem, uma imagem que vem para vocês.
e vejam nessa imagem surgir uma luz, ou um ponto de luz, ou um formato de luz. Qualquer formato, você enxerga de alguma forma um ponto de luz, um lugar de onde vem uma luz. E você se coloca diante disso. E você diz para isso internamente, sim. Internamente você diz, sim, eu aceito. Veja como fica a sensação no seu coração e sinta como fica essa luz, esse ponto de luz, esse formato de luz diante de você. Você dá um passinho para trás, ainda olhando para isso, e ainda no teu coração dizendo sim. E mais um passinho para trás. Respira profundamente e olha para um outro lugar. E ok, podemos voltar. Coloque essa pessoa de novo, Valfredo, por favor. Tá com o nome de Luiz, né? Como você está? Me sinto bem. Quando eu comecei a andar para trás, eu fui sentindo um abismo, assim, que eu ia cair em algum lugar. Aí logo eu, sentindo isso, eu fui criando confiança e vendo a luz se expandindo, eu fui ficando mais tranquila. E você conseguiu olhar para um outro lugar? Sim, eu virei, mas o caminhar para trás foi exigente. Exato. Tem a ver com a tua história pessoal, que eu não sei o que é, e também não vamos tratar disso aqui agora, mas tem a ver com a tua história pessoal. E talvez ainda dê um efeito para você e algo venha para a tua compreensão. Muito bom, obrigada. Ok. Então, como estamos, Magda? Estamos bem. Tem uma pergunta que eu acho que a gente pode encerrar, e aí para quem tem o meu celular aqui, quiser fazer contato, eu passo o telefone da Fernanda, que é assessora da Marilise, né, para continuar esse bate-papo, quem quiser, com a Marilise, tá? E aí, eu acho que para a gente encerrar, tem uma pergunta muito boa do Marcelo aqui, que diz o seguinte: Marcelo Dias pergunta: gostaria de saber se é possível constelar um lançamento de um serviço que vai ser disponibilizado na web. A empresa já está constituída. Que legal, claro que sim, Marcelo. Claro que sim. Então, a empresa já está constituída. Aquilo que a gente estava falando há pouco, que tem a ver com a pergunta que o Tito também fez, né? A empresa já existe e agora vai disponibilizar algo novo. Um novo serviço de uma forma nova, atendendo a esse mercado novo que está acontecendo agora, né? Claro que dá para a gente olhar para isso, sim. Vai ser um momento, Marcelo, em que toda empresa vai estar olhando para isso.
todos os setores da empresa vão estar voltados para esse lançamento. Toda a energia da empresa e recursos financeiros estarão voltados para isso. Esse é o novo bebê, é o filho mais novo, é algo em que precisa ser investido, né? Então, vocês olham para essa novidade assim, como o menor, como uma criança que está chegando, que precisa ser alimentado e cuidado. E esta criança, né, este novo negócio, olha para todos os mais velhos com gratidão. Porque a sua empresa só consegue lançar esse novo serviço porque o serviço que ela já fazia rendeu o suficiente para que isso agora pudesse acontecer. Mas é possível constelar, sim, se você quiser, procure um constelador, não tem que ser comigo, pode ser, aqui temos até algumas pessoas que trabalham nessa área, né? Meu bem. E, sim, por pois favor, não. eu acho que você deve passar também a palavra para a Fernanda, para ela dar o contato dela, que ela já deu no chat, mas eu acho importante ela se pronunciar e fazer uma explanação do que é a vivência do próximo dia 15. Então, muito bem. Então, eu passo agora para a Fernanda, depois o Alfredo finaliza. Já te agradeço, Magda. Beijo, muito obrigada. Fernanda, com você. Depois que a Fernanda falar, eu quero ter um minutinho só, tá? Olá, boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, sou assessora da Marilise. Sejam todos muito bem-vindos. No dia 15 nós teremos uma vivência. Vai ser o mesmo tema do grupo de hoje, nas organizações empresariais. Contudo, é uma vivência onde terão exercícios, constelações, supervisão. Vai ser uma vivência bastante interessante. Eu já coloquei o meu telefone ali. Eu vou colocar novamente. Quem tiver interesse, algumas pessoas, inclusive, já estão me chamando e conversando comigo aqui pelo WhatsApp. Podem me chamar para ter mais informações, fazer inscrição e serão todos muito bem-vindos. Obrigada, Marilise. Uma boa noite para todos. E as perguntas que não foram respondidas, eu já copiei aqui também para passar para a Marilise depois, tá? Alfredo, com você. Oi. Posso só dar uma palavra final, Marilise? Eu vi que chegou uma pergunta da Angeli, a Fia vai estar anotando. Bom, Marilise, eu quero agradecer a tua disponibilidade, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Foi uma alegria para mim ver esses rostos conhecidos, rostos ainda não conhecidos, mas que já estão no meu coração. Eu te agradeço demais, Marilise, você é uma pessoa especial para mim. E eu quero também esclarecer e reforçar para os nossos amigos aqui que esse trabalho da constelação, ele é uma parte do nosso trabalho de estar a serviço, né, Marilise? E isso é muito especial e a gente só pode fazer porque tem vocês, porque tem esse movimento que se interessa em cura corporativa, em melhorias. Então, obrigada mesmo. Eu quero reforçar, estamos a serviço de algo muito maior, de algo que a gente não consegue explicar com palavras. Então, um beijo em todos, uma boa noite, e eu passo a palavra, então, para o Alfredo. Então, vou colocar vocês todos na tela. Vocês podem ativar o seu som, podem dar o seu tchauzinho. Um beijo no coração de todos. Tenham uma boa noite. Muito obrigado pela presença. Muito bom a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, muito bom. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Eu queria um pouco Felicitações, mais de tempo, estava uma maravilha.
Eu vi tantas perguntas interessantes que eu queria usar da minha esposa mais um tanto, mas não dá, não. Então, obrigado a todos, viu? Gratidão. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, Magda. Beijo. Boa noite. Beijo. Karina, beijinho, querida. Paulinha. Beijo, pai. Beijo, Magda. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.